Estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Daqui a pouco a gente volta ao vivo lá para Itacoatiara com mais informações sobre a transferência de presos daqui para lá e que possivelmente já estão retornando para Manaus de novo. E olha, agora sim a gente fala sobre a carta que eu falei ainda há pouco, que presos escreveram denunciando a direção do Compage e pedindo ajuda. A carta foi protocolizada no Tribunal de Justiça 4 dias depois de escrita e bem antes de acontecer a rebelião, onde 56 detentos foram assassinados. A carta é de 10 de dezembro do ano passado, 21 dias antes da chacina do Compage. Os detentos que escreveram estavam presos na Anísio Jobim e acabaram mortos no massacre. Ela foi protocolada no Tribunal de Justiça do Amazonas 4 dias depois de ser escrita. Em 3 páginas, os presos dizem que correm risco de morte e sofrem constantes ameaças. Em outro trecho, eles relatam que o subdiretor do complexo facilitava a entrada de armas, drogas e celulares, mediante um pagamento em dinheiro. Na carta, os presos também pedem ajuda. Ninguém quer morrer. O texto mostra que as ações dos líderes da rebelião já estavam previstas. Uma semana depois, novas mortes voltaram a acontecer no sistema prisional do Amazonas. A solução foi transferir cerca de 20 detentos para a unidade prisional de Itacoatiara. A transferência atende o pedido da Defensoria Pública do Amazonas após informações da Secretaria de Administração Penitenciária de que esses presos correm risco de morte. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esses presos que foram transferidos, porque os corpos dos detentos mortos durante a rebelião já foram liberados pelo IML. O trabalho de identificação dos corpos vítimas da rebelião do Compage já está quase no fim. E quem traz as informações para a gente é a Tamires Clé. Dos 4 corpos que vieram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, neste domingo, todos foram liberados. Já em relação às 60 vítimas que chegaram aqui na semana passada, tanto da unidade prisional do Puraquequara quanto do complexo penitenciário Anísio Jobim, 56 já foram liberados. 2 ainda aguardam a identificação e 2 aguardam apenas os trâmites legais para que sejam entregues à família. Os peritos trabalham agora na identificação das 3 vítimas que foram encontradas próximos ao complexo penitenciário Anísio Jobim. Segundo os peritos, o estágio de decomposição está avançado, o que pode dificultar na identificação. Porém, eles acham que é possível identificar por meio da arcada dentária. E o governador José Mello se reuniu ontem com lideranças de entidades de segurança e da Justiça para discutir a crise no sistema prisional. O governo espera que o Ministério da Justiça atenda o pedido de envio de tropas federais para reforçar a segurança nos presídios. A reunião aconteceu a portas fechadas na sede do governo do estado. Estavam presentes lideranças de instituições de segurança, como Polícia Militar e de Justiça, como os Ministérios Públicos Federal e Estadual. Entre os assuntos tratados na reunião está a solicitação de tropas federais para ajudar na crise carcerária do estado. O governador informou aos secretários e líderes de órgãos de segurança e justiça que não há um prazo definido para que o Ministério da Justiça responda a esse pedido. Mas, de acordo com o secretário de Segurança Pública, o governo está otimista em relação a esse prazo. Foram feitos 2 pedidos ao ministro da Justiça nesse final de semana. O primeiro deles, com relação ao DEPEN, pedindo uma força especial para avaliar protocolos, procedimentos, trazer equipamentos, melhorar o sistema prisional. E um outro feito no domingo, em razão do problema da Vidal, de novo, pedindo a força exclusivamente para cuidar daquele complexo penitenciário ali da BR-174. Sérgio Fontes também falou que, em relação às mortes na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no último domingo, tudo foi controlado rapidamente e a segurança em todos os presídios deve ser reforçada por policiais militares. Nós queremos caminhar para a normalidade. O problema é que nós lidamos com seres humanos e seres humanos que estão doentes. Se um ser humano que faz aquilo com outro ser humano, está doente, ele não é uma pessoa normal. A gente não sabe até que ponto eles são capazes de cometer novas desatinas. Estamos tomando todos os cuidados. Desde sexta-feira, comércios no centro e até policlínicas fecharam as portas mais cedo por conta do clima de insegurança. Sobre isso, o secretário garantiu que, apesar da preocupação geral, os índices de criminalidade na capital não aumentaram.
Volto a frisar, não existiram arrastões, não tem um arrastão que tenha havido em Manaus. O nível da criminalidade na cidade, ele continua normal, ele continua o mesmo. O que nós temos é uma sensação por conta dessas imagens impactantes e absurdas de violência extrema que vem circulando desde que aconteceram os fatos. E o Ministério da Justiça atendeu o pedido do governo do Amazonas e já encaminhou as tropas da Força Nacional. A primeira leva chegou agora na madrugada e a previsão que ao longo dessa manhã chegue mais uma parte desse reforço da Força Nacional aqui no Amazonas, deve chegar ali no aeroporto de Ponta Pelada. E a gente volta até o município de Itacoatiara, onde o repórter Danilo Alves acompanha toda a repercussão da transferência de 20 presos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para o Instituto Prisional de Itacoatiara. Olá, Danilo. Como o prefeito da cidade reagiu a essa transferência? A gente viu ainda há pouco a população muito preocupada. E a autoridade máxima aí do município também se manifestou diante dessa transferência? Pois é, Adriane, primeiramente a gente vai mostrar aqui só a barreira aqui da cidade e aqui ao lado tem um posto da Polícia Militar. Sobre a informação que a gente acabou de receber dos familiares dos presos lá da UPI, a gente conversou com alguns policiais militares, eles confirmaram a informação de que realmente esses 20 presos, esse grupo de abrigados na UPI, foram levados para outra unidade prisional. Não se sabe ainda dizer se vai ser realmente na capital, se vão voltar para Vidal Pessoa ou se vão para outra unidade prisional no interior do estado. O que a gente sabe é que eles saíram daqui mesmo. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre a repercussão aqui na cidade. Desde ontem a gente viu as pessoas, tanto a população, inclusive o prefeito da cidade, Antônio Peixoto, que conversou com a gente ontem à noite para falar um pouquinho sobre essa sensação que o itacoatiarense está sentindo por conta disso. A gente conversou e a gente vai mostrar agora um trechinho da reportagem dele falando sobre a questão da própria Força Nacional, que não deveria esses presos estarem refugiados aqui, já que o governo solicitou essa ajuda. A primeira coisa que nos veio à cabeça foi a preocupação com as vidas. Pelo que nós estamos assistindo ou vendo acontecer, tem sido um massacre. E quando dá as informações da vinda desses 20 detentos para cá, o primeiro sentimento foi da segurança com o nosso povo e para com a vida daqueles detentos. Qual é a orientação que o prefeito e o vice-prefeito e sua equipe nós passamos para Itacoatiara? Primeiro, pedir para a população tranquilidade. Segundo, repassar para a população a preocupação da administração com a defesa e a segurança do nosso povo. E o terceiro ponto que eu tratei e que eu gostaria de reivindicar nesse exato momento, uma vez que nas próximas 48 horas se aguarda a chegada da Força de Segurança Nacional, que o Serviço de Inteligência, que o Serviço Penitenciário, que o governo do Estado pudesse concentrar esses detentos na capital para poder facilitar o trabalho e o acompanhamento. Assim sendo, em nome da Itacoatiara, estamos pedindo a remoção desses detentos para Manaus. Justamente, então eu acho que o pedido do prefeito foi acatado, já que eles foram transferidos daqui. Outra situação também em relação a essa ajuda da Guarda Nacional foi que há uma semana atrás, naquela situação do Compage, houve a visita do ministro da Justiça, houve todo um apoio dele para poder trazer essa Guarda Nacional. O governador disse que não era o momento, foi aconselhado pelo comitê de crise. Agora, com essa situação, da Vidal Pessoa, ele chamou essa Guarda Nacional, que a gente traz as informações para você na chegada deles agora aí na cidade. Por aqui, por Itacoatiara, agora a situação, já como as pessoas ainda não souberam que esses presos aí já saíram daqui, eles continuam ainda tensos, já que desde ontem que a gente conversou com a população, eles continuam aí bastante remorosos e também bastante confusos em relação a isso. A gente continua aqui e na próxima vez que a gente entrar, a gente fala aí o que a gente descobriu, o que a gente falou com a população e a gente mostra para você, Adriane, e todo o pessoal que está em casa. Agora, Danilo, não é só a população que está confusa, Se houve uma determinação da CEAP e SSP de transferir os presos para aí
e em menos de 24 horas eles mudam de ideia, vão levar para outro presídio aqui em Manaus ou outras unidades prisionais só em Humaitá e Coari. O governo também está confuso e perdeu o controle dessa situação, né? Verdade, e não foi só determinação da SEAP, foi determinação da Justiça, ou seja, foi a própria Justiça que determinou que essas pessoas viessem para cá, porque a pedido do DPE elas estavam ameaçadas, estavam correndo risco de morte. Ou seja, existe toda uma administração, toda uma organização, existe um custo para trazer eles para cá, existe toda uma preparação da própria unidade prisional para poder abrigá-los aqui. Há esse risco todo, a população fica temerosa, a polícia militar daqui fica temerosa, o próprio prefeito, como vocês viram, fica cauteloso por conta dessa situação, e aí vem um dia seguinte, né, 24 horas, menos de 24 horas, eles saem daqui em uma outra unidade prisional. A gente sabe que é preciso confirmar se eles vão para outra unidade daqui ou da capital, a gente ainda não tem essa informação, mas a nossa sensação é que realmente existiu toda essa preparação, existiu uma determinação concreta da Justiça do nosso estado para isso acontecer. A gente até fica meio confuso, né, para saber realmente quem é que foi realmente que determinou que eles saíssem de lá, já que existia já uma determinação da Justiça antes para que esses presos ficassem abrigados aqui na UPI, né, Adriane? Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E olha, para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar agora, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Incêndio destrói 2 casas de madeira na rua Comendador Clementino, no bairro Praça 14. Uma mulher identificada como Dayana foi presa, suspeita de provocar as chamas. Policiais civis protestam em frente à delegacia da Zona Norte. A categoria cobra melhorias nas condições de trabalho e pagamento de benefícios. Uma Assembleia Geral está marcada para o dia 18 para definir o início de uma greve. Ex-agente da empresa Humanizare é preso em flagrante após tentar assaltar a empresa de ônibus no bairro Tarumã, na Zona Oeste. Após o crime, outros 5 homens estão foragidos. 20 detentos ameaçados de morte são transferidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para a unidade prisional de Itacoatiara. A medida de segurança foi tomada após a rebelião de domingo, que deixou 4 mortos e pelo menos 10 feridos. Força Nacional chega na madrugada a Manaus. O ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido do governador do Amazonas e enviou as tropas para Manaus e Boa Vista, em Roraima. O objetivo é controlar a crise no sistema penitenciário. E o Cine Estadual abriu um cadastramento para formar um banco de dados de mão de obra qualificada. Mas a ideia principal é aproveitar quem termina o serviço militar e quer ter uma oportunidade de emprego, uma oportunidade no mercado de trabalho. Esses jovens, quando encerrarem o serviço militar, mesmo com algumas habilitações, nem sempre conseguem arranjar um emprego. O cadastro da Secretaria Estadual de Trabalho começou nesta segunda-feira e pretende absorver essa mão de obra qualificada. Esse jovem que hoje já está preparado, quando ele sair de lá, deixar de estar engajado, ele já vai poder ser encaminhado ao mercado de trabalho, aumentando ainda a estatística que hoje já existe, que é até 67% das pessoas que deixam as Forças Armadas, que participaram desse projeto, eles já conseguem ser inseridos no mercado. A meta é atender pelo menos 600 pessoas. E além do cadastro para emprego, o Cine Amazonas vai emitir carteiras de trabalho. Uma iniciativa que vai reforçar o projeto Soldado Cidadão, do Exército. Desde 2004, nós temos o projeto Soldado Cidadão de uma forma bastante significativa, formando esse soldado que é liberado para a sociedade. Ele é formado, ele é habilitado em várias áreas do conhecimento, em várias práticas que possibilitam a ele, ao sair do Exército e das Forças Armadas de uma maneira geral, uma qualificação. Felipe fez o cadastro e está confiante. Vai melhorar mais, né? Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. A gente traz mais informações atualizadas sobre essa crise no sistema carcerário aqui do Amazonas e também da possível volta dos detentos que foram transferidos para Itacoatiara porque corriam risco de morte aqui em Manaus. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí que eu volto já.